E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Existe uma parcela da sociedade que quer ser o pai e a mãe de todo mundo. Sim. E quer meio que controlar com esse medo, mas quer controlar, quer dominar o que as outras pessoas podem fazer. Eu chamo isso de intolerância à mudança. Elas querem a preservação do status quo. Você parar para ver, as ideologias, assim, tem um monte de ideologias políticas, todos os tipos. Mas se a gente consegue simplificar, de maneira simplificada, estruturar todas as ideologias existentes em só dois eixos. Um que é da maior intolerância à mudança a maior tolerância à mudança, do outro da maior intolerância à desigualdade a maior tolerância à desigualdade. Essa é até uma coisa interessante, que eu escrevi recentemente eu fiz um estudo grande, escrevi, ainda não está publicado, exatamente sobre isso, sobre como se estruturam todas as ideologias existentes no cérebro humano. É uma meta-teoria sobre como funcionam as ideologias. E quer saber um pouco? Que é totalmente isso. É basicamente assim, o que é você ter intolerância à mudança? Seguinte, quando a espécie humana, mais ou menos 12, 13 mil anos atrás, começa a se sedentarizar, começa o desenvolvimento da agricultura, você vai tendo uma transformação na sociedade em que os grupos vão ficando fechados, você tem o acúmulo do alimento, etc. E tal. Então essas coisas todas acabam gerando um interesse em você preservar status quo. A preservação do status quo, ela é oposta ao que acontecia antes. Assim. Então, nossos primeiros ancestrais surgiram no mundo há 2,8 milhões de anos. De 2,8 milhões de anos até 12 mil anos atrás, então o Paleolítico, ele é uma era em que você tinha grupos nômades que não armazenavam alimento. Então, tinha uma coisa assim que... Então, nesses grupos, as coisas eram principalmente, não exclusivamente, horizontais, as relações. Entende? Então, e as pessoas simplesmente circulavam. Então, por que elas circulavam? Porque elas iam onde tinha alimento. E, curiosamente, tinham grandes mamíferos. Até uma curiosidade, a gente tende a pensar no homem da pedra, né, e na mulher da pedra, como seres agressivos, a gente vê no desenho animado. É o contrário, tá? Então, essa agressividade que a gente imagina, ela começa a ganhar forma no Neolítico. Tá? E, sobretudo, através de uma mudança climática, que a gente sai do que a gente chama de Pleistoceno, tá? Então, numa era do gelo, uma era cheia de glaciações, não só gelo, tá? Mas de flutuações de temperatura, que justamente era um negócio que não permitia você segurar, assim, tá? Fazer o armazenamento, o planejamento alimentar, para uma era de fixação do tempo. E aí você pode fazer agricultura justamente porque tem sazonalidade. Então aí as pessoas começam a ter essa coisa, se armar, se estruturar. As religiões, como a gente conhece dos deuses moralizantes, até esse momento, Deus só se preocupava assim, relação com um Deus, não tinha nada a ver com Deus olhando pra você, entendeu? É uma troca. Tipo, eu quero algo, Deus... Não, você não tinha... Pra você? Não, era tipo assim, era a espiritualidade, por exemplo, tá? A espiritualidade é uma coisa que surge como experiência muito antes. Até, por exemplo, tem uma etnóloga, uma pessoa que estuda etologia, uma etóloga, desculpa, chamada Jane Goodall, que estudou isso nos chimpanzés. Então, por exemplo, o chimpanzé tem o ritual da cachoeira, umas coisas muito interessantes. Da cobra python. O que é o ritual da cachoeira? O chimpanzé, tem até um artigo meu na minha coluna, lá no UOL, sobre isso. O chimpanzé é maluco lá na beira da cachoeira fazendo um ritual espiritual, tá? Sério? Isso acontece ainda? Sim. Que da hora. Será que tem imagem disso? Tem vídeo. Pô, tem um vídeo num artigo meu. Busca aí. Como que ele buscaria, o Jean, se ele fosse buscar? Oi? Ritual o quê? Dos chimpanzés, em inglês talvez ajude mais. Chimps, ritual... Chimp Ritual, Python Snake, ou Waterfall, qualquer um deles. Tem vários. Mas resumindo, então a gente não é bem espiritualidade, até forçar a barra isso, mas tem alguma coisa, da natureza, tá? E os deuses, como a gente começa a entender depois, que são esses deuses que eles se preocupam com a nossa ação, o que uma pessoa faz em relação à outra. A gente chama isso de deuses moralizantes, tá? Os grandes deuses. Eles surgem nesse contexto, tá? Historicamente, tá? Não estou discutindo a crença de ninguém. Mas eles surgem nesse contexto de uma sociedade que já está organizada ali e que justamente começa a ter o quê? Qual que é o princípio nessa sociedade? Você começa a ter necessidade de preservar o status quo. Então, essa é a intolerância à mudança. Tolerância à mudança não é coisa ruim necessariamente. É assim, você tem que armazenar o alimento, Não é bom que se mude coisas que estão funcionando, né?
Tem esse negócio. Por outro lado, se você não muda, você não evolui. Então, é esse jogo de forças, entendeu? E aí, o segundo jogo de forças é o da desigualdade. Então, por exemplo, dentro no Paleolítico, as coisas eram muito mais horizontais, como eu falei. Até porque os homens saíam para caçar. Então, a própria questão de quem é seu filho não é tão clara quanto é hoje em dia. Então, as famílias nucleares não eram tão claras. É uma coisa que é complicado discutir cada caso, porque tem exceções. Mas, na média, tem isso. E aí Tem que entender que era uma sociedade primitiva, né? Uma sociedade totalmente diferente do que a gente está acostumado. Exatamente. E aí, qual que é o negócio? Quando esses grupos começam a se organizar dessa maneira, naturalmente surgem hierarquias. São hierarquias principalmente masculinas. A lógica da guerra surge nesse contexto. Então aí você começa a ter o quê? Maior tolerância à desigualdade. Por que tolerância à desigualdade? Tolerância ao fato de que você investiu aqui para ter esse núcleo energético, alimentar, etc. E outras pessoas não têm. Então, essas tendências ideológicas, elas têm a ver com princípios que estão lá atrás na nossa história, entendeu? Então, algumas pessoas são mais conservadoras nos costumes, não só porque aprenderam, mas, por exemplo, tem estudos genéticos que mostram que variações num polimorfismo ligado à dopamina, que tem a ver DD4, DRD4, que tem a ver com exploração ambiental, tem algum nível de relação com o quanto as pessoas têm maior abertura à experiência, que é, por sinal, um parâmetro num teste de personalidade chamado Big Five, que é o mais importante que existe. Então, falar disso aí. E tem a ver com o quê? Tem a ver justamente com o quanto você tolera a mudança. Openness, né? É, um negócio que eles openness. Por exemplo, aqui hoje, né? A gente foi lá e combinou de fazer um negócio completamente fora da caixa para começar. Isso é abertura à mudança total. Eu não tinha dúvida que vocês iam achar essa ideia legal. E a proposta ela só surgiu por causa de um amigo meu. Preciso até falar que, na verdade, eu passei num ateliê. Tem um amigo que tem um ateliê de instrumentos musicais, que é o Zé Benedito, lá na João Moura. Zé Benedito. É muito legal. E ele o ateliê, o nome é Zé Benedito, não? Eu não sei. Eu sei lá, é um amigo meu que tem o ateliê na dar uma João Moura. pro pessoal ir lá. É o melhor ateliê de percussão em São Paulo, com certeza. Então já, tá. Sei lá, não é propaganda. Eu tô falando porque eu passei lá e peguei isso aqui porque eu quis levar pra minha casa. Eu falei, pô, já que eu vou pra São Paulo, que eu moro depois da Igreja Viana, né, no mato ali. Então, eu passei e aí eu tive essa ideia no caminho, não ia tocar nada. Então, foi uma coisa que veio da perspectiva, a troca, do fato de que vocês têm muita abertura à experiência. Vocês, eu sabia que vocês iam achar engraçado, divertido e pronto. Então, muito louco, imagina, começar o flow com um instrumento aborígena, milenar, pica.